Olá, muito boa noite. Estamos aí com mais um programa Ilustríssima e hoje nós temos a presença ilustre de Jean Abicoste, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que faz retratos, né, fotografia feminina e que tem aí um conceito bem diferente de fotografia. Linda, assim, em lugares bem naturais. Vocês têm que acompanhar o trabalho dele. A gente chamou o Jean aqui hoje porque o Jean ele tem alguns projetos e entre projetos que o Jean tem, um sobre o câncer, né? Sobre todo esse processo que a mulher ela passa, né? E acaba também prejudicando um pouco a autoestima dela. Então o Jean fotografa essas mulheres para trazer de volta a autoestima, assim como ele faz em todo o trabalho dele, trabalhando com a beleza da mulher, né? Com o empoderamento, a essência dela. Boa noite, Jean. Seja muito bem-vindo. Imagina, boa noite. Obrigado pelo convite, né? É um prazer a gente estar aqui com vocês então para compartilhar um pouquinho, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí esse tempo todo. Que bom. Jean, começa aí contando pra gente como tudo começou. Como aconteceu de o Jean cair, então, na fotografia? Vou tentar resumir assim, porque é um pouco longa a história, né? Mas eu acho que tudo começou assim na minha infância, né? Essa vertente da fotografia vem muito da infância por causa da minha mãe, assim, né? Minha mãe, ela tá com quase 60 anos, assim, ela tem quase toda a vida dela, desde os 18 anos até então, registrada em fotografia. Eu lembro ela ter ganhado, quer dizer, eu não lembro, né, porque eu não era nascido, mas assim, pelas histórias que ela conta, ela acabou ganhando uma máquina fotográfica de aniversário aos 18 anos, né? Isso há 30 anos atrás, assim, mais ou menos. E desde então ela começou a registrar tudo, assim. Então a gente tem vários álbuns, né, de fotografia, os meus aniversários, desde pequenininho e tal. E festas dela e momentos dela também. Então, assim, essa essência vem muito dela na fotografia por causa da minha infância. Aí o tempo foi passando, né? Eu meio que comecei a perceber que tinha uma aptidão natural para desenho, para as artes gráficas, assim, né? E aí, começando com essa parte do desenho, das artes gráficas, eu acabei criando uma paixão por imagem, né? Assim, quem trabalha com mídia sempre navega um pouquinho em várias áreas, né? Que envolve, assim, a fotografia, o vídeo, o cinema e tal, e a parte gráfica em si, né? E aí, chegou um momento, assim, da vida que eu comecei a ir brincar com a fotografia, ter acesso às câmeras digitais e tudo mais. Até que um dia eu percebi, cara, isso aqui pode ser uma outra opção profissional, assim, né? E aí a vida foi caminhando de certa forma até se tornar profissional o trabalho na fotografia. E eu até meio que deixar hoje de lado a parte gráfica. Depois eu me tornei design gráfico, trabalhei um bom tempo com publicidade, com essa parte gráfica, assim. E aí, depois, quando eu senti que era o momento da fotografia, eu mergulhei de cabeça e até meio que larguei um pouco as outras áreas, assim. Antes da fotografia feminina, né, de todo esse trabalho que depois a gente vai explicar certinho, que eu considero muito interessante, antes fizesse algumas exposições de fotografias fora também, né? Então não foi uma coisa que de repente desembocou na fotografia feminina do nada. Teve outros tipos de fotografia também, até um pouco documental, para depois chegar na fotografia feminina, né? Sim, eu acho que a fotografia feminina hoje, porque eu consegui assim, chegar a um momento da minha vida, eu entendi que a minha identidade fotográfica estaria mais alicerçada nisso, né? E é normal, assim, quem trabalha com arte, passar por uma caminhada até encontrar uma identidade naquilo. Em qualquer linguagem artística, desde o teatro, a pintura, até a fotografia. Se né? encontrar, né? Isso, se encontrar naquilo ali. Então, na verdade, assim, como todo fotógrafo que vai iniciar na carreira, ele vai fazer de tudo um pouco. Né? E deve fazer isso. Hoje eu sou professor de curso técnico de fotografia, eu sempre indico para os alunos, né? Que façam, né, uma experiência em várias áreas ali, para você se entender, se identificar o que é aquilo que vai representar você melhor na fotografia, né? Então, sim, eu fotografei casamento, eu já fotografei formatura, já fotografei gestante, newborn eu nunca cheguei, né, que é aquele fotografia de recém-nascidos, nunca cheguei a fazer, mas crianças e tal, etc, eu já fiz, assim, tive a chance e oportunidades até de trabalhar com isso. Mas você falou um ponto legal, Sheila, que foi a questão da fotografia documental, né? A minha paixão fotográfica mesmo é o fotojornalismo, principalmente a fotografia de guerra, assim. Eu acho que se me desse uma oportunidade hoje, eu até brinco, assim, se tivesse uma oportunidade para me fotografar um lugar do mundo, tivesse um patrocínio, alguma coisa, e eu pudesse escolher, cara, eu estaria na Síria, em algum lugar do Oriente Médio, cobrindo algumas coisas nesse sentido, assim, né? Mas eu sei que eu não estou preparado para isso, assim. Emocionalmente. Emocionalmente falando, eu acho que não teria tanta
estrutura para encarar isso, né? Mas aí eu já fui para a África umas 2 vezes, eu fui para o Amazonas também, trabalhei todos em projetos voluntários, no Amazonas em comunidade ribeirinha, com os índios e tal. E na África a gente fez vários projetos, uma delas foi ajudar a construir um complexo escolar, né, em Angola. A gente fala África como se a África fosse um país, mas a África é um continente inteiro, né? Mas aí o país que eu fui era na Angola. E aí a segunda vez que eu fui, eu acabei montando uma exposição fotográfica e tal, né? De toda a equipe que a gente trabalhou lá. E foi bem legal, assim, foi um projeto que eu desenvolvi com secretarias da educação, eu fazia exposição nas escolas e dava uma palestra e tal, foi bem interessante, assim. E tudo isso, de uma forma ou outra, acaba agregando para a fotografia de hoje, né? Por mais que um estilo seja totalmente diferente do outro, às vezes tu aproveita alguma coisa, né, de iluminação, de conceito mesmo, assim, né? Claro. Traz um pouco da emoção também do que já foi fotografado, né? Sim, com certeza, né? E assim, eu cheguei no retrato feminino depois de fazer terapia. Que ótimo! Porque assim, né, eu passei uma fase da minha vida assim que foi um pouco difícil, né? E como eu cresci sem pais, meus pais se divorciaram, eu tinha 6 para 7 anos de idade, assim. Eu passei, depois dali então, assim, sem conviver nada com ele. Hoje ele já é falecido e tal. Então eu passei dos meus 7 anos até hoje, quase 30 anos, assim, sem ter contato nenhum com a figura paterna. E várias coisas, assim, pela ausência da figura paterna, causaram um certo déficit na minha personalidade, né? Que por um lado eu achava negativo, hoje eu já consigo me encontrar, me entender tranquilamente. Então, assim, daí nesse processo de ir para terapia e fazer psicanálise e etc e tal, e eu gosto muito, eu cheguei a começar a cursar psicologia e não terminei. E tem muito da psicologia no teu trabalho também, né? Que depois a gente vai conversar sobre isso certinho. Claro, que com certeza, eu acho que a arte, ela é psicológica, né? E tem um contexto bem interessante. Mas aí, fazendo esse parênteses ali, né? De eu fazer terapia e tal, teve um certo momento que eu comecei a me encontrar com coisas que precisavam ser resolvidas na minha personalidade, na minha trajetória de vida. E eu estava ao mesmo tempo nessa crise de identidade. Em todas as áreas, assim, eu estava numa crise de identidade, de não me entender como sujeito, de não me entender, tipo, quem é o Jean, por que eu tô aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou, né? E isso se refletia nas áreas profissionais também. E aí chegou um momento que eu sentia vontade de dar um restart na vida, inclusive zerar todo o meu portfólio, e eu estava indeciso entre fazer retratos de família, que daí seria uma pegada bem documental, assim, ou retratos femininos, né? E aí na terapia, eu identifiquei que se eu fosse para retratos de família, eu acho que eu estaria tentando suprir uma necessidade. E aí eu acho que poderia complicar um pouquinho, assim, emocionalmente falando, né? Por causa do meu histórico da infância, etc e tal. E aí eu optei pelos retratos femininos por causa do meu contexto materno, né? Minha educação é muito materna, assim, eu só tive a figura da minha mãe, né, presente na minha educação e tal. E sempre tive muito contato com o universo feminino por causa dela. Então, assim, por esse louvor à minha mãe, ela ter me criado sozinha, ter todas as dificuldades de uma mulher na sociedade, né? Principalmente na época dela. Hoje em dia tem, apesar de a gente ter conquistado muitas coisas, as mulheres terem conquistado muitas coisas, na época da minha mãe não era tanto assim, né? E aí eu acho que esse louvor, esse respeito a essa figura feminina representada na figura da minha mãe acabou sendo assim mais fácil e, cara, eu tô bem realizado, bem feliz, assim, eu acho que muitas das coisas que estavam aéreas, assim, na minha personalidade, na minha identidade, se fecharam, inclusive, no meu trabalho fotográfico, né? E parasse de achar que aquilo fosse um defeito, algo errado, e começasse a pegar o que tu tinha de bom, né, e fazer um trabalho espetacular que né, todo mundo que olha vê que tem uma essência, que tem uma sensibilidade, que tem um carinho, que não foi simplesmente jogar lá a modelo e fotografar, assim, é muito nítido o profissionalismo, Gia, de verdade, assim, o trabalho é maravilhoso. Nossa, imagina, eu agradeço. E dá pra ver que tem um pouco de psicologia, dá pra ver que as meninas estão à vontade, dá pra ver que a fotografia ela foi bem pensada, e acho que é tudo isso que faz todo um diferencial, né? Até queria te perguntar, porque como a gente já conversa há bastante tempo, eu e o Jean, a gente já tem alguns trabalhos juntos, né? Inclusive a vinheta do programa foi arte do Jean. Então aqueles carões, aquelas coisas todas que a gente fez, foi tudo meio combinado, né, Jean? Mas eu gostaria de saber como que essas modelos se comportam, assim, como que elas chegam para esse ensaio, se elas estão super à vontade com esse ensaio, ou se elas já chegam porque já não estão numa fase muito boa, não estão se gostando, a autoestima tá meio baixa, né? Aconteceu algumas coisas na minha vida que não foram legais, então eu vou dar um up, vou fazer um ensaio, vou dar uma volta por cima, né? Como é que funciona isso?
Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Mas a essência do meu trabalho hoje, eu sei que às vezes pode parecer um pouco difícil, nem todas as mulheres às vezes concordam, no sentido de que um homem falar sobre empoderamento feminino, né? Sobre o feminismo e tal. Eu sei que às vezes a gente não tem muita voz nos debates e eu super respeito, super entendo isso, né? Já participei de vários encontros onde só havia mulheres, até por ser a profissão, às vezes eu já fui fotógrafo de algum evento que era um evento só feminino e estava ali como ouvinte, e estou sempre disposto a aprender e estar ouvindo e eu sempre acho maravilhoso. E também em nenhum momento, assim, eu gostaria de deixar claro que eu não estou querendo usar do discurso de empoderamento, me aproveitar disso por algum motivo, não é isso. Mas, querendo ou não, a essência do meu trabalho gira em torno de ajudar as meninas a se fortalecerem, sim, com a sua autoestima, através da autoimagem, elas se perceberem talvez de uma forma diferente e tudo mais, né? E eu sempre deixo isso muito claro para todo mundo que pede orçamento, que entra em contato e tal, eu gosto de explicar isso, que é a essência do trabalho, né? Então, assim, sendo bem pontual na tua pergunta, como as meninas se sentem e tudo mais, graças a Deus, assim, eu tenho recebido feedbacks bem positivos, tá? E são fala delas mesmo, é elas que acabam vindo agradecer, comentando, indicando para alguém, etc. Mas varia muito de pessoa para pessoa, como eu estava dizendo no começo. Então, por exemplo, às vezes tem meninas que vêm porque simplesmente querem comemorar uma fase super interessante da vida delas. Que elas não estão necessariamente passando por algo negativo, né? Ou por uma depressão, ou por uma fase que não seja tão fácil, alguma coisa do tipo. Mas sim, tem que acabam vindo porque recebeu uma indicação, alguma coisa, se identificou ao ver o meu trabalho na internet, alguma coisa do tipo assim, e quer sim dar um up na sua autoestima, quer se perceber de uma maneira diferente, né? Quer fazer algo que ali se sinta rejuvenescida, fortalecida de alguma forma. E assim, a fotografia ela tem um poder muito grande para isso, né, Sheila? A autoimagem, assim, o universo feminino tem muito disso, né? De se perceber diferente, de se fortalecer com a beleza, consigo mesmo, né? E se aceitar de uma forma que é o natural dela e tudo mais. A fotografia também é muito orgânica, né? É pé no chão mesmo. Se a menina quer fazer maquiagem, ela faz. Se ela não quer, ela não faz. Se ela quer fazer cabelo, ela faz. Se ela não quer também, ela também não precisa fazer. Então eu sempre falo para elas virem com aquilo que mais identifica elas na fase da vida que elas estão vivendo, como elas estão se sentindo bem daquela forma, é assim que a gente vai, né? E assim, graças a Deus, repito, os feedback nos comentários são sempre positivos, assim. E eu baixo a cabeça e trabalho, e me esforço e estudo para cada vez melhorar mais o ensaio, talvez aprender técnicas melhores e estar ali conduzido de uma forma sempre carinhosa, sempre respeitosa, muito a ver com a personalidade de cada menina também, tem muito disso, né? Eu sempre converso, procuro entender qual é a fase da vida que ela está vivendo, se ela é mais tímida, se ela é mais extrovertida, né? Para estar compondo as imagens com base muito nisso, assim, sabe? E imagens com ambientes muito parecidos e totalmente diferentes, né? Porque a maioria do portfólio de Jean é praia, é lagoa, é com bastante verde, e mesmo assim a composição ela fica bem diferente. Até a gente conversando essa questão de compor o ambiente com um modelo, né? Então, Sheila, às vezes o pessoal na fotografia assim reclama, tem um lugar diferente pra gente fotografar, o pessoal, colegas de profissão ficam perguntando onde é essa locação, onde é aquela locação e tal, mas eu sempre digo assim, gente, a pessoa é sempre diferente, o dia é sempre diferente, a luz está sempre diferente, e eu vou às vezes várias vezes no mesmo local, tá? E fotografo completamente diferente. Eu acho que uma das principais inspirações para mim, eu sempre gosto de falar na fotografia, que não são fotógrafos, tá? São pintores. Eu gosto muito do renascentismo, eu gosto muito do período barroco. Aí tem um pintor chamado Claude Monet, ele é um pintor francês, e ele é um cara que foi conhecido por pintar às vezes 50 vezes o mesmo local, em 50 quadros diferentes. Ele ia em dias diferentes, em horários diferentes, para estar justamente vendo como a luz mudava, como a sombra mudava, como as cores do ambiente mudavam, né? E ele pintou mais de 50 vezes, por exemplo, uma catedral em Paris, mais de 50 vezes no mesmo quadro, sabe? Ele é até conhecido como um dos pintores da luz e tal, porque ele fez essa observação. E, cara, acontece a mesma coisa na fotografia. Você pode ir várias vezes no mesmo local, você vai estar com pessoas diferentes, em dias diferentes, né? E a coisa vai ser diferente, né? Todo mundo é muito único, assim, né? Claro que às vezes pode repetir uma coisinha ou outra e tal, mas só o fato de ser alguém diferente para fotografar, só o fato de eu estar num dia diferente para fotografar, às vezes num horário, já vai ser diferente, né? Então não tem muito estresse isso com a locação. E uma das coisas é, como você comentou, eu procuro sim mesclar muito a modelo com o ambiente, né? Isso é uma das técnicas assim que eu acabo usando, que é justamente os meus alunos pegam no meu pé que dizem que eu gosto de fazer ninho assim no meio do mato e tal, mas é porque eu sempre estou usando os elementos da natureza em favor de enquadrar, de emoldurar, né? E é que acaba exaltando a beleza da pessoa que está sendo fotografada ali, né?
Por isso que a gente vê tanto a areia, o verde, a água, e fica muito interessante mesmo, assim. E as fotos, o quanto elas conseguem, mesmo nuas, não ficarem vulgares, né? Ficarem um sensual bonito, uma iluminação bonita, e isso faz bastante diferença, né, Gia? Gia, conta sobre o convite para uma tese. Então, na verdade é uma amiga minha, psicóloga, até mando um abraço pra ela, Thaís, ela é lá de São Paulo, a gente tava trocando umas ideias, né? Ela tá terminando o curso dela e tal, acho que é a segunda faculdade que ela tá fazendo aí e tal. E a gente tava conversando, inclusive ela veio de São Paulo uma vez para fotografar comigo, assim, até porque ela queria entender, né? Queria passear, conhecer o Sul e queria entender também como funcionava todo o trabalho. E a gente vem conversando, como ela é uma pessoa da área da saúde mental e tal, e a gente sabe que tem hoje várias terapias voltadas para arte terapia, né, que envolvem outras linguagens, recorte, pintura, modelagem, etc e tal, né? E por que não a fotografia, a gente estava pensando, né? Então, nessa conversa, assim, é que talvez, né, pode ser que se ela comprar a ideia, assim, é que possa pode ser um trabalho de pesquisa em cima do trabalho que eu tenho desenvolvido, das técnicas que eu tenho desenvolvido, e não sei exatamente como seria a abordagem, mas seria basicamente um estudo de como a fotografia pode fortalecer, terapeuticamente falando, né, a mulher, né? No caso, porque os meus retratos são femininos, mas isso pode acontecer com qualquer outra área, né, da fotografia. Mas como tem essa pegada de autopercepção, de autoimagem e tudo mais, eu acho que seria um pouco mais fácil fazer com um trabalho assim do que um fotojornalismo, por exemplo, e tudo mais. Mas a ideia seria isso, um estudo de como a imagem, né, pode impactar positivamente, falando o psicológico da mulher, né? Gia, a gente conversou bastante, né? Eu tinha começado o 1º de outubro com o papo com o Dr. Mário por conta da prevenção do câncer, e aí isso já puxaria, né? Lá o 1º de outubro a gente já puxaria então outros assuntos femininos, né? Para que assunto mais feminino do que essa questão que está sendo tão debatida esse mês. E aí eu pensei, como que a gente vai fechar esse mês, né? E aí eu lembrei de toda a tua história, né? Eu sei que é um assunto bem delicado, então a gente vai te deixar livre para saber o que tu queres comentar e o que não, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto do câncer. Mas você pode fazer qualquer pergunta que eu sou bem tranquilo com relação a isso. Acho que eu já digeri bastante a situação, né? Mas a história toda se resume assim. Eu sempre gostei muito de projetos autorais, né? Em várias áreas, assim, principalmente na fotografia. E aí, paralelamente ao trabalho prontamente dito, que é os ensaios femininos e tal, eu tenho desenvolvido outros projetos mais autorais, assim, né? E aí um deles é esse do câncer. E eu já vinha há uns 3 anos, mais ou menos, tá? Pensando em desenvolver esse projeto. Tentei entrar em contato com rede feminina de combate ao câncer, de algumas cidades e tal, na época que eu morava em cidades diferentes, mas por algum motivo eu nunca obtive uma resposta, assim, nunca me deram um retorno, não respondiam e-mails, às vezes não atendia o telefone e tal, e a ideia foi meio que ficando engavetada, mas com aquela vontade de realizar em algum momento, né? Já passava pela tua cabeça que uma hora eu vou trabalhar essa questão. Isso, já passava. Porque já era uma questão que tu imaginava que ia trabalhar a autoestima, né? Ia fazer a mulher se enxergar nesse momento mais delicado de uma outra forma. Sim, exatamente isso. E eu nunca abandonei o sonho, assim, né? Sempre trabalhei, eu sabia que em algum momento eu ia botar isso em prática, né? E aí, por ironia da vida, não sei, fez em outubro agora 1 ano, né? Em outubro do ano passado, a gente descobriu a suspeita, né? Da possibilidade de a minha mãe estar com câncer, assim, né? De câncer de mama. Então, aí foi outubro, novembro, dezembro, mamografia, ecografia, né? Aí confirmou um pouco mais a suspeita, daí foi a biópsia, aí até fevereiro, né, desse ano, aí o ano virou e tal, de outubro do ano passado para fevereiro, a gente confirmou que ela estava com um nódulozinho e era maligno, mas até né? então não dava para ver o que era, não ficou dava. bem claro de que ela ia precisar passar por tratamento. Não, porque a mãe sempre ela faz os exames periodicamente, assim, né? Bem religiosa nesse sentido, assim, a mãe sempre faz mesmo. E aí todo mês de outubro ela faz. Nesse mês de outubro do ano passado deu a suspeita. E como era uma coisa muito precoce, muito pequenininha, né? A gente acabou não identificando assim e precisou fazer a biópsia e tudo mais, né? Que foi um dos pontos positivos, né? Eu descobri precocemente, Com né? certeza, que né? é o que sempre se fala e a gente está comprovando aí que realmente funciona, né? Você fazer os exames periodicamente falando e tal, e descobrir com antecedência as chances de cura são altíssimas, né? Então, assim, desde de outubro do ano passado, a gente veio nessa luta, assim.
E aí era uma coisinha super minúscula mesmo, né? Foi só retirada do nódulozinho mesmo, né? Teve que fazer cirurgia, mas foi só o nódulozinho que foi Foi tirado. câncer de mama? É, de mama. Um Uhum. nódulozinho na mama. Aham. E aí a gente veio com o processo da quimioterapia e tal. A gente terminou as sessões de quimio agora e nós vamos pra essa semana agora, se não me engano, começa a radioterapia. Aham. Aí vão ser mais algumas sessões, acho que se não me engano umas 20 sessões, né? Dá um mês, assim, 5 dias, né, basicamente. Ah, E aí depois a gente vai, com certeza, ter um resultado positivo aí, que tá tudo tranquilo, né? Fazer o acompanhamento periódico agora, de 5 anos e tal, tomar o hormônio e tudo mais. Mas, assim, tá bem tranquilo, graças a Deus. Acho que o susto maior foi no começo do ano passado, assim. Quando você recebe a palavra câncer, né, e tal. Eu nem morava com a minha mãe e tal, eu acabei voltando pra vir cuidar dela e auxiliar e tudo mais, né? Então, é um pouco assustador, assim. tu né? não tava morando aqui? Não, eu não morava aqui. Eu tava fora do Jaguaruna fazia uns 10 anos já, quase, mais ou menos. Aham. E aí, por culpa da situação, eu acabei voltando. E por incrível que pareça, foi até interessante voltar. Muita coisa melhorou, se encaixou. Enfim, assim. Mudança de ambiente acaba refletindo também no É, profissional, claro, emocional. E também era uma fase mais delicada, talvez ficar longe também não fizesse muito bem, né? não faria sentido. Não faria Aham. sentido. E eu sou filho único, sou eu e minha mãe, basicamente. Então, eu teria que voltar de qualquer forma, assim, pra estar ao lado dela, presente com ela, assim. E ficar preocupado, ficar longe preocupado, né? Não, com Tá perto certeza. é mais fácil de lidar com a situação de perto do que longe, né? Sim, com certeza. E, Gia, a gente sabe, né, como tu já comentou, que a arte, ela se fortalece de emoções, né? Então, a pessoa que ela se sente bem, se ela se sente revigorada, né, que ela tem alguma emoção dançando, ela vai ser muito melhor, né? Um pintor, um cantor, quando a emoção ela aflora, a pessoa ela é um artista muito melhor, né? E eu imagino que a fotografia por si só já seja bem emocionante, né? Tu ir lá e conversar com uma pessoa que passou por algum processo, ou uma menina que tinha uma depressão, como tu falou, a maioria vem porque já se sente bonita, já tá numa fase boa e fotografa, mas a gente vê que tem aquela que não. Então, tu meio que abraça a emoção da outra pessoa. Mas quando isso acontece dentro da tua casa, eu imagino que para ti como fotógrafo também foi difícil fotografar, né? Então, eu até escrevi um texto na época, quando eu resolvi, assim, declarar que eu queria desenvolver o projeto e tal, que eu acho que era na hora de botar a mão na massa nessa ideia e tal, tirar do papel ela, porque justamente esse impacto que eu tive, que eu não esperava que isso acontecesse comigo, né? Mas, mesmo tendo envolvimento, né, sempre com histórias, porque eu acho que esse é meu viés que eu comentei no começo sobre gostar do fotojornalismo, gostar da documentação, de resgatar histórias e contar ela na fotografia, permeia muito meu trabalho hoje com os retratos femininos, né? Então eu sempre converso, eu sempre procuro entender um pouco da história, fazer sentido eu retratar a pessoa, né? E o projeto do câncer, ele é muito isso, assim, sabe? A ideia do projeto é justamente juntar depoimentos, né? Juntar a fotografia com uma parte escrita, com a literatura, e esses depoimentos possam servir de fortalecimento para quem está enfrentando a luta, e ao mesmo tempo a fala é muito terapêutica, né? E as mulheres que vão estar dispostas a participar do projeto, com certeza o fato delas falarem, delas se abrirem, serem ouvidas, né? E receberem depois um produto final, ali um trabalho final que seja fotografia e tal. Ainda vou definir como vai funcionar certinho a fotografia, se vai ser em estúdio, se vai ser externo, se vai ser os dois. Vamos ver como é que vai ficar isso. Mas eu tenho certeza que todo o processo para ela já vai ser bem interessante, assim, de fortalecê-la, de se sentir mais aliviada, dela perceber que não é só ela que está nessa luta, que são várias outras, e todo mundo se juntando e se fortalecendo para isso, né? E aí, os meus projetos autorais, Sheila, tem muito a ver com verdades e questões que eu carrego na minha vida. Tipo, eu fotografo aquilo que eu quero entender um pouco mais. Pode ser algo que me deixa às vezes um pouco desconfortável, intrigado, ou algo que eu acho que eu poderia contribuir, que eu poderia ajudar alguém com o meu trabalho, sabe? Então, tem muito a ver comigo, sabe? As minhas indagações, as minhas questões, as minhas perguntas sobre a vida. E eu acho que eu poderia estar ajudando. E eu ajudando, acabo sendo ajudado, porque cara, assim, tem coisas que não tem preço. Não tem preço. Tem histórias que eu ouço e que aquele dia, nossa, assim, vai valer coisas eternamente, assim. Até é muito engraçado que às vezes eu vou fotografar, as meninas às vezes me chamam, me encontram com o meu trabalho na internet, eu acho o trabalho muito legal, acho que vai ser muito,
bom pra mim, me identifiquei muito com o teu trabalho e tal, e eu acho que vou lá ajudar, e cara, eu saio muito mais ajudado às vezes. Pelas coisas que elas me contam, por experiências de vida que eu acabo passando, porque às vezes passa uma tarde, meia tarde, por exemplo, né, que eu sempre fotografo no amanhecer ou no pôr do sol ali, pra manter um padrãozinho de dia. E aí esse período que a gente passa ali conversando, cara, é uma troca assim muito maravilhosa, muito maravilhosa. E eu acabo sendo muito ajudado, né? Então, por mais que tenha uma carga emocional, como você estava comentando, mas existe uma troca positiva emocionalmente falando, né? E o que como igual o poeta diz, né? O que seria da poesia se não fosse a dor, né? Se não fosse acho que são ossos do ofício a gente passar por esses dilemas assim, por mais doloridos que às vezes possam parecer, né? E a dor tem muito a nos ensinar. E crescimento, né? Crescimento, né? Eu gosto de um provérbio, né? Um provérbio cristão mesmo, né? Há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa, né? Salomão, ele quer dizer que justamente a gente aprende com a dificuldade. Né? Está na alegria, a gente está ali para curtir, para se divertir, a gente não vai estar pensando em dilemas da vida, né? Mas é no luto, né? E quando eu falo luto, não só da morte, mas toda perda é um luto, psicologicamente falando, né? A gente começa a indagar, a gente começa a questionar, a gente começa a reavaliar as nossas atitudes, as atitudes que a gente escolheu ao longo da vida e tal. A gente aprende mesmo, a gente cresce, né? Sair um pouco dessa ideia, né? Por que comigo? E pegar todo aquele problema, aquela situação que não é tão favorável naquele momento e transformar em alguma coisa, né? E por que não transformar em fotografia, transformar numa discussão, transformar num trabalho que vai ajudar outras pessoas, né? Quando eu conversei com a Ika no primeiro programa, ela falando, né, que no começo foi um baque, né? Mas que depois ela foi se sentindo melhor e um pouco também ela disfarçava, porque senão tu começa a passar todo esse problema também para os outros, né? Eu tenho uma amiga que ela é produtora, assim, do meio assim da publicidade e tal. E um conselho assim que eu levo para a vida, que eu aprendi com ela, quando a gente tem um problema, é pensar na solução. Não é ficar pensando, remoendo o problema, porque comigo, porque ninguém me ama, porque nada me colabora. É isso que diferencia as pessoas. Exatamente, exatamente. O leite for derramado, o que eu faço para secar esse leite agora? Como é que eu faço para comprar um outro leite? Prático e ágil, né? Exatamente. Como ela era produtora, trabalhava numa TV na época e tal. Então, assim, às vezes problemas o tempo todo aconteciam, né? E o programa tá no ar e coisas. E qual é a solução para esse problema? Vamos pensar na solução. Não adianta ficar chorando pelo problema, entende? Eu sei que é difícil, nem todo mundo tem força para isso, nem todo mundo tem personalidade, assim, mais otimista, mais guerreiro e tal. Mas é uma dica bem. E se precisar chorar, se precisar espernear, também não se sentir culpado, mas que recupere rápido, que vá, né? Claro, não ficar nesse luto eterno de, ai meu Deus, as coisas não dão certo pra mim, só que o fulaninho lá já caiu, já levantou e já tá em outra, né? Sim, exatamente, né? O choro é importante, o luto é importante ser vivido, né? A gente tem duas formas de luto, a psicanálise fala que a gente tem o luto físico, que é quando você perde literalmente aquilo que te pertencia, que pode ser um ente querido, que pode ser um bem querido, e aí depois você tem o luto emocional, porque, por exemplo, o físico ele não está mais presente. Já te roubaram o carro, a pessoa já faleceu, só que daí tem o emocional, que tu tem que assimilar, digerir aquela perda e às vezes pode demorar um tempo, né? Então é normal por isso, mas em algum momento isso tem que terminar, né? Não adianta você ficar ali, porque assim, quase ninguém vai fazer nada pela gente se nós não fizermos por nós mesmos, né? Então a gente tem que erguer, eu sei que é difícil, tem muito, eu falo por mim mesmo, eu tenho as minhas dificuldades, tô com uma mãe com um câncer em casa, né? A gente tá ali lutando, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem, às vezes eu tô bem e ela não tá, e como ela não tá, afeta, e enfim, a gente tem essa ligação emocional, mas a gente continua, né? E eu acho que me lembrei de uma coisa agora, Sheila. Acho que um ponto saudável de a gente pensar também é que a gente não precisa ser feliz o tempo todo. Por mais que o meu trabalho, você pega ali as minhas e vê que tá todo mundo bonita, todo mundo sorridente, etc e tal, mas a gente não precisa, rede social favorece muito isso, ninguém posta foto chorando no Facebook e no Instagram, por exemplo. Que também né? não seria interessante, que não seria né? interessante, A gente ficar olhando. Mas ao mesmo tempo se cria, parece uma atmosfera que todo mundo é feliz o tempo todo, né? E aí sendo compartilhada, porque a tristeza tem que ficar para trás. Mas o luto e a tristeza tem uma função na sociedade, né? Às vezes a gente fica muito imaturo emocionalmente falando, porque a gente está o tempo todo buscando felicidade e não está preparado para enfrentar as dificuldades, as durezas. Mimados. A gente se torna muito mimado, exatamente, né? Então hoje qualquer
baixo alto astral, tem que tomar Ritalina, Sertralina, Rivotril, etc e tal, sabe? Que funcionam, que as pessoas ficam felicíssimas, né? Mas até que ponto isso é real, né? É. Até que ponto isso é uma luta para você sair de uma depressão ou é uma fuga da realidade? Não se permitem sofrer e passar por aquele processo, né? Exatamente. Eu li uma frase, eu carrego muito assim, que não há inimigo maior do que os nossos pensamentos, né? Se tu não consegue lidar com as tuas frustrações, com a tua dor, com as coisas que tu não é bom, né? Porque ninguém é 100% em tudo, né? Eu sou muito boa em algumas coisas, mas tem coisas que eu sou um desastre. E tu tem que aprender a estar na tua pele, né? A gente não é obrigado a saber de tudo, né? A gente não é obrigado a fazer tudo. Embora a sociedade, às vezes, parece que nos pressiona que a gente tem que ser exímio em todas as áreas, né? Isso era uma coisa que eu tinha na minha personalidade. Eu não sabia dizer não. Então, alguém pressionava, dizia uma coisa assim, ela fazia, e assim ela fazia. Aí eu comecei a me perder, porque às vezes um não... Eu preciso ser bonzinho. Sei lá também, algumas coisas assim que tá às vezes no nosso inconsciente, né? Mas às vezes um não que você diz é um sim para outras coisas na vida, sabe? Então uma das coisas que eu aprendi também foi a dizer não para certas coisas. E isso começou a abrir mais portas, porque ao mesmo tempo que eu dava um não para algo, eu dava sim para outras coisas mais certeiras, tinham mais a ver com a minha personalidade, com meus objetivos de vida, com as minhas metas e etc, assim, sabe? Até mesmo porque o bonzinho acaba não fazendo aquilo que é pra ele, né? As pessoas vão tomando que o Jean é muito bonzinho. Então, se eu precisar dele ou se eu fizer alguma coisa que desagrade ele, ele também não vai me dizer. A gente tem que saber definir o que é ser bom e o que é ser bobo, né? Deve ser bom o tempo todo, né? Gentileza gera gentileza e por aí em diante. Mas a gente não precisa ser bobo ao ponto de nos anularmos, né? Uma frase de um psicólogo que ela comenta assim, antes doido do que doído, né? Então, às vezes, a gente pode pintar de doido para alguém, achar que as pessoas podem nos interpretar mal, mas pelo menos a gente não está carregando uma carga emocional, dizendo sim para tudo, etc e tal, né? E quando tu fala em perfeição, que a gente não pode ser perfeito em tudo, já houveram assuntos sobre o teu trabalho, que até a gente já riu sobre isso, de, o Jean só fotografa as magrinhas, né? E aí algumas fotos eu discordei, porque elas eram gordinhas, mas eram gordinhas num ângulo que favorecia, numa luz que favorecia. E eu acho muito legal do teu trabalho, porque tem meninas muito magrinhas, tem meninas mais gordinhas, tem loira, tem negra, tem ruiva, tem morena. E essa diversidade no teu trabalho faz com que a gente veja que cada um tem a sua beleza, que cada um é diferente da sua forma, né? E eu queria que tu me dissesse assim, as mulheres, elas estão preocupadas ainda com a perfeição? Essa questão da autoestima ainda gira em torno de quantos quilos elas pesam, se o cabelo é liso, se o rosto é isso ou é aquilo, se o meu olho... mas eu não gosto muito do meu olho, eu não gosto muito do meu nariz. Na fotografia elas dizem, Jean, mas vai bate desse lado, meu cabelo estiver assim. Elas têm essa preocupação ainda? Acontece muito. Como eu sempre sento com as meninas, converso e tal, às vezes eu passo 40 minutos conversando para fotografar só depois, assim, sabe? E eu sempre indico um livro, até agora, né, um livro do Augusto Cury, que é um psiquiatra renomadíssimo no Brasil, né? E o nome do livro se chama Ditadura da Beleza. Eu já indiquei para várias meninas, né? Todas que compraram e leram, amaram o livro, né? Que passaram pela experiência de um ensaio. Eu indico muito que as mulheres façam ensaios, não estou querendo vender meu peixe, pode ser com outros profissionais. Eu até indico, às vezes, profissionais, que às vezes chega uma possível cliente e pergunta, traz umas ideias e tal. Eu falo, olha, querido, desculpa, mas essa ideia eu não vou indicar com outros profissionais, colegas, não tem problema nenhum com isso, assim. E eu super indico as mulheres passarem pela experiência, né? Porque dá uma fortalecida, é bem mágico, assim, é bem mágico. O poder da fotografia é muito grande. Justamente porque tem esse dilema, sabe, da ditadura da beleza, né? Então, além de ser uma preocupação minha como profissional de perguntar para modelo se tem um perfil que ela gosta mais, se o cabelo dela tem lado ou não e tal, eu sempre pergunto isso, porque eu tô ali para valorizar o que tem de melhor, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu também tô ali para fazer ela se perceber às vezes de uma forma diferente. E acontece muito disso. Várias meninas chegaram, nossa, eu odiava foto minha sorrindo, mas essas aqui, nossa, eu amei. Né? Então acontece muito, nossa, eu não gostava do meu perfil esquerdo, mas nossa, ficou tão interessante esse meu lado esquerdo, obrigado e tal, e vem, agradece, dá um abraço e tudo mais, justamente porque elas passam por um conhecimento de si mesmo que elas não haviam percebido ainda, né? Então, por um lado é legal elas virem
com um padrão, de achar que não vai ficar bom e verem que fica bom sim, mas por um outro lado também é um pouco preocupante porque a gente ainda tem muito essa dependência, né? Essa ditadura, assim. Isso, você começou a pergunta, Sheila, comentando ali sobre, porque às vezes, o Jean só fotografa um tipo de menina. Não, muito pelo contrário. Pode ser, isso pode ser que aconteça, um tipo de pessoa me procura mais. Porque, inclusive, às vezes, algumas mulheres podem até se sentirem um pouco reprimidas. Mas a minha foto não vai ficar tão boa quanto a que eu vejo lá nos feeds. Inclusive, eu ouço esses comentários. Às vezes, mas eu sou tão tímido, não sei se vai ficar tão bom e tal. Eu sempre falo, não, vem, cara, vem que vai ficar. Não é tua responsabilidade pegar o melhor na fotografia. Fica tranquila, confia em mim. Mas assim, eu retrato mulheres, independente da idade, independente da cor da pele, independente da opção sexual, enfim, eu retrato mulheres, se é branca, preta, morena, magra, enfim, sabe, gordinha, não interessa, assim, eu não tenho preocupação com isso, né, se é nova, se é mais velha, inclusive hoje o orçamento de uma mulher com quase 50 anos de idade, e ela quer fazer um ensaio fotográfico, eu falei, cara, vamos lá, vamos se divertir, vai ser alegre, vai ser divertido, com certeza eu vou dar o meu melhor para te entregar, né, um ensaio muito legal, assim. E ela tem quase 50 anos de idade, sabe? Então, assim, teoricamente não é dessa geração atual que se importa com redes sociais, com autoimagem, etc e tal, mas... Vai guardar e vai se sentir poderosa, empoderada. Claro, com certeza, com certeza. Agora, saindo do projeto, né, que a gente sabe que tu faz das mulheres e tal, tem um outro projeto bem interessante também, que é do surf, né? Então, o projeto do surf, cara, eu assim, primeiro que a Jaguaruna é uma referência nacional sobre o surf. Inclusive, falta informação sobre isso, porque eu vi revistas conceituadas do universo do surf comentarem sobre ondas gigantes e tal, e relatarem que isso não existe no Brasil. Mas Jaguaruna, por culpa da laje da Jago, hoje a gente é considerado as maiores ondas do país, assim, né? E, infelizmente, eu acho que existe pouco investimento nisso, da parte pública e inclusive da parte privada também, que poderia ter patrocínio, que poderia ter incentivo a vários projetos com relação ao surf. Então, além de já existir uma pouca divulgação e um pouco investimento nisso, poderia haver muito mais, e a classe do surf sabe do que eu estou falando, das dificuldades que é para campeonatos, para conseguir patrocínio, para ter investimento nisso, nessa área e tal, a gente tem uma dificuldade ainda no surf feminino, né? Porque o surf sempre foi, por várias áreas na sociedade, sempre foi dominada muito pela figura masculina, né? Então, assim, a essência do projeto do surf é para dar uma ênfase no surf da região, né? Poxa, Jaguaruna tem, se eu não me engano, de 32 a 35 quilômetros de litoral, né? E que a gente faz divisa aí com Balneário Rincão até o Farol de Santa Marta, que entra no município de Laguna ali, né? E fora Laguna, etc e tal, que pega todo o litoral sul, assim, que vai subindo mais, né? Mas a região do surf, assim, até às vezes acontece mais campeonatos ali na região do Laguna, né? Então, assim, a gente está numa região do surf, a gente tem pouco incentivo, pouco destaque para isso, e eu pensei, então, por que não dar destaque para o surf, dar destaque para o universo feminino, ajudar as meninas a se fortalecerem e conquistarem espaço no esporte, né? E ao mesmo tempo unir a beleza, a essência feminina com os elementos do surf. Então o ensaio, né, o projeto funciona basicamente num ensaio de retratos femininos, como é o meu trabalho, só que com elementos do surf. Então é sempre na beira da praia. Basicamente todas as meninas sempre vêm ao amanhecer, porque a galera do surf acorda cedo mesmo para pegar onda e tal, então não tem problema. Então às vezes a gente está 5 horas da manhã já na beira da praia esperando o sol nascer para fotografar e tal. E é um projeto assim que vai ser lançado agora, oficialmente, com página, com tudo, agora para finalzinho de novembro, entrada de dezembro, que é o verão. Assim, tem uma logo muito bonita que também foi desenhada por ti, né? Tem a logo do projeto, vai ter o site, a página direitinho e tal, vai ter vídeos também, não tem nada publicado ainda no meu portfólio. O que tem é uma hashtag do projeto, né, que é Soul of a Surfer, que é o título do projeto, que é a alma da surfista, né? A alma de uma surfista, é o que significa. E aí o que tem hoje online, se procurar no meu perfil do Instagram e lá na hashtag do projeto, tem as fotos que as meninas que já receberam publicaram nos perfis delas e marcaram com a hashtag, mas oficialmente no meu ainda não tem nada. Então ele vai ter uma movimentação assim agora do final do ano, que é a entrada do verão e tal, né? Mas eu já estou um ano e pouquinho refotografando e estruturando o projeto direitinho, assim. Esses projetos não podem ter pressa, né? Porque são projetos que demoram bastante para se desenrolar, porque são fotografias que tu consegue fazer o quê? Umas 2 por mês? Demanda tempo, demanda agenda. E eu acho que uma coisa também, a arte tem muito a ver com amadurecimento. Eu acho que bem feito, tudo que é apreciado artisticamente, né? A gastronomia é uma vertente da arte, assim, embora não seja considerado uma das 7 belas artes, mas eu gosto muito da gastronomia no sentido de fazer essa metáfora,
essa absorção assim simbólica de que degustar, curar, sabe, amadurecer, e a arte então assim, todo o processo de construção de um projeto autoral na fotografia, às vezes eu não começo com um nome já de cara. Inclusive o nome do projeto do surf surgiu fotografando uma menina que é professora de inglês, a Nay Feller. Ela é uma das professoras aqui, hoje ela está morando em Portugal, ela nem está morando mais no Brasil, e ela morou nos Estados Unidos, é professora de inglês. A gente conversou umas ideias, então o nome surgiu ali, vários outros detalhes do projeto surgem no próprio processo. No processo, né? Porque o mais gostoso é isso, é o processo, sabe? Enquanto o vinho está sendo curado no barril até ele ficar pronto, o processo é isso, né? Então, realmente, assim, eu não tenho pressa, né? Embora eu tenha colocado meta para final desse ano, assim, a minha chegada para as coisas. Pode ser que eu consiga tudo como eu queria, pode ser que eu não consiga, mas eu não estou muito preocupado no sentido de que tem que ser rápido, tem que ser isso. Não, deixa ir curtindo, fotografando, né? Na medida que a agenda das meninas casam com a minha agenda também. E eu acho que faz parte esse processo de construção. Mas falta para fotografar? Ou a fotografia já acabou, agora vai focar em fazer o site, em reaver o projeto, em organizar tudo certinho? Então assim, eu tô com um portfólio legal já, com várias meninas. Quantas meninas foram? Eu acho que já foi umas 20, 22, eu acho, tá? Tudo isso? E aí cada ensaio gera uma média de 30, 40, às vezes... Muito trabalho, então. Bastante material. Isso, e eu também pedi para elas responderem um questionário, né? E essas perguntas para gerar matéria, para gerar conteúdo do projeto. Que justamente ótimo. Questões que tenham a ver com o surf. Por exemplo, uma pergunta que tinha... Por que elas estão no surf? Por que alguma elas coisa estão no surf? Assim Como elas começaram a surfar? Alguma coisa mudou a vida do surf? Por que elas indicariam? Né? Elas sentem que falta algum incentivo público ou privado para o esporte? O que elas acham que poderia ser melhorado? Então eu levantei bastante questões. Elas num esporte que é tão masculino? Isso, essa tinha uma questão também, tem uma questão dessa no questionário também, se elas se sentiram de alguma forma confortáveis dentro da água por culpa da figura masculina e tal, justamente para promover esse debate, né? Para trazer algo sobre o assunto que, volto a dizer, na nossa região se pratica. Jaguaruna é hoje considerada o local onde tem as maiores ondas do país e pouco se fala, né? Então eu quis levantar questões bem pertinentes. Pouco se fala de surf e muito menos ainda se fala de mulher, porque eu achei assim, quando tu viesse com o tema, eu pensei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, assim, porque a gente não vê realmente as meninas, não vê muita exposição, assim, né, trabalho com elas. Não, inclusive talvez elas se sintam até um pouco inibidas com relação a isso, né? Apesar de algumas comentarem, assim, a grande maioria comentaram que nunca sentiram nenhuma amigos, namorados e tal, até pais, né, que incentivaram elas ao surf, né? Mas a gente está aí para questionar, para ver, né, realmente e debater sobre o assunto, né? Para ver como as coisas estão acontecendo, claro, né? Claro, com certeza. E a gente está vendo que está tendo um progresso bem rápido, né? Às vezes a gente fica nesse pessimismo de, as mulheres não têm espaço. Eu perguntaram se ela era feminista, né? E ela falou assim, depende. Ela meio assim que não se encaixava nesse nome, porque agora ficou meio analisado, né? O feminismo, ele tá tomando uma proporção enorme, tá ficando um pouco... Tá ficando estranho em alguns pontos, né? Algumas pessoas estão exibindo, não me faz sentir feminista em alguns momentos, né? E aí ela falou que o feminismo dela, que ela exerce, não é o feminismo, né? O feminismo, a palavra feminismo, empoderamento, mas o que ela exerce é acordar todo dia de manhã e lutar para ser uma profissional melhor. Porque se nós tivermos pessoas profissionais, a gente não precisa ser feminista, a gente não precisa nem falar que a gente quer o espaço, porque a gente já tem. Né? Então ela diz que o trabalho dela não é ganhar espaço. O trabalho dela é cuidar do espaço que ela já tem, porque ela nasceu mulher e ela é empoderada, né? Então essa questão assim, né? Essa questão, e eu achei muito interessante, me incomodando. Assim, algumas questões que talvez eu não falaria, eu não faria, e aí eu gosto de ficar nessas questões para não gerar um conflito, assim, é feminista ou ela não é? É claro que eu quero que as mulheres tenham espaço, é claro que eu tô aqui tratando de assuntos femininos é por causa disso, mas mais do que força, o que as mulheres mostram aqui eram, e aí pegam elas os seus espaços, né? Eu acho que o problema não é nem só no feminismo, mas um problema como humanidade. A gente está vivendo muito em polos, né, em extremos, né? E isso acontece em qualquer tipo de movimento hoje em dia. Eu acho que assim que eu me posiciono sobre isso, sabe? Eu me posicionaria, eu acho, na verdade, numa luta mais humana. A minha questão é humana, porque eu acho que o problema acontece por nós sermos seres humanos,
carentes de uma perfeição e, portanto, a gente tem certas áreas de dificuldades, né? Tem pessoas que têm uma tendência a serem mais egoístas, uma habilidade melhor, tal. Então, assim, eu acho que meu posicionamento é pela uma igualdade humana, independente do sexo, assim, sabe? Por isso, assim, que eu nem gosto de dizer, porque... ou podem até, às vezes, me criticar no meu trabalho porque ele está se aproveitando do nosso discurso de empoderamento para ganhar financeiramente com isso. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu volto a dizer que minha mãe, a minha figura materna, não tem nada a ver com isso. Mas, óbvio que como a gente está numa fase muito interessante de empoderamento da figura feminina, por que não ajudá-las a continuarem com a luta delas, né? Eu não estou ali para roubar a luta de ninguém, nem para menosprezar, nem nada. E a minha preocupação é justamente uma igualdade toda. Porque às vezes a gente fala assim, que abusiva. Relacionamentos abusivos acontece de ambas as partes. Exatamente. Né? Foi o que a gente conversou no programa, não necessariamente o homem, né, da relação. Às vezes tem mulheres também que estão fazendo coisas que não é considerado certo, né? Sim. Claro que a figura masculina às vezes foi muito mais taxada e muito mais evidente, né? Muitas vezes em muitas situações, né? Um chefe de uma grande empresa, um pai de família que tem um comportamento extremamente machista, etc e tal. Mas às vezes tem relacionamentos que as mulheres também são abusivas, né? Porque eu volto a dizer, o problema não é uma questão dos sexos, né? A gente não tem que ser sexista e promover uma guerra do sexo. A gente tem que promover uma unidade entre humanos, né? Então o problema é dar humano. É trabalhar com meritocracia, né? Eu sou mulher, eu mereço meu espaço. Tá, mas peraí, o que tu estás fazendo para ter o teu espaço? Né? Não, eu sou homem e eu tenho meu espaço. Não, peraí, se ela for melhor que tu, a gente vai colocar ela. Claro, né? claro. Então eu também acredito super nessas questões assim, e se todo mundo pensasse assim, ficaria muito mais fácil de estar comentando. Né? Não tem necessidade de a gente partir para extremos, né? Considerações finais, eu quero que tu fale aí um pouquinho sobre os projetos futuros, sobre o que a gente está pensando, então, agora finalzinho de 2018, começo de 2019. O ano passou rápido, né, Guria? Passou voando. Nossa, agora já vai entrar em novembro, assim, 2 feriadões já. Então, considerações finais sobre projetos e ideias, né? Tá vindo aí um terceiro projeto, que é uma ideia sobre maternidade e amamentação. Esse já está bem definido, assim, as ideias. A fotografia vai ser uma fotografia de estúdio, né? E eu quero trabalhar com uma representação de uma perspectiva da mãe e de alguma forma construir outra imagem da mesma mulher com o mesmo filho, né? O que é a realidade, na verdade. Porque assim, às vezes as pessoas perguntam, Jean, mas você não fotografa gestante, você não fotografa mães e tal. Eu não fotografo, não é porque eu não quero fotografar, é porque às vezes a proposta que me passam é o que eu não concordo. A maternidade. Eu respeito quem faça, tá? Eu acho que há espaço para qualquer profissional, em qualquer área, e a fotografia mais ainda, e é bem legal na fotografia que cada um pode construir a sua identidade, né? Respeito tranquilamente. Mas não faz parte da minha identidade fotográfica o sapatinho, a letrinha, aquela Flores. coisa. Da criança não é um pós-parto. Pode ter sido uma gravidez indesejada, pode ter sido uma gravidez não que seja indesejada, mas não planejada. Então, e várias outras questões. Mudanças de corpo, mudanças no emocional. No emocional. A mulher, ela entra num choque de dúvida. Tem que ter esposa, pelo filho, ela meio que começa a se perder um pouco dentro dela. Às vezes se olha no espelho, tem gente que se adora grávida, mas tem gente que não se sente bonita grávida. Não se sente bonita grávida. Né? E muito menos quando nasce criança, às vezes não se sente também se que vai voltar o corpo, não vai. Exatamente. Será que tá sendo uma boa mãe? E o resto da vida é de culpa, né? Sim, será que eu tô educando ruim? Uma boa mãe, né? É uma responsabilidade muito grande. Será que tá certo eu dizer não? Será que tá certo eu dizer sim para a criança, etc e tal, né? Então, eu quero questionar todas essas expectativas que a sociedade coloca sobre a figura da mãe, e eu quero produzir 2 imagens, isso é um projeto aí para 2020, talvez 2021, não sei. Pode ser o projeto demora um pouquinho, mas eu quero transformar isso numa exposição fotográfica mesmo. A ideia é que seja talvez um corredor, ou pelo menos que sejam 2 fotos, uma de frente para a outra. Isso tem que ser. Porque um lado eu vou construir uma imagem que é da mãe, do que a sociedade espera, com base num fotógrafo europeu, até um trabalho que ele desenvolveu, que tem muito a ver com o período barroco. E aí depois uma outra imagem da mesma mãe, que vai conter... obviamente uma pegada documental de conversar, entender, por exemplo, qual foi a maior dificuldade. Ela se sentiu maravilhosa grávida ou ela se sentiu feia grávida? Se essa foi a dificuldade, a gente tentar construir a principal dificuldade e encontrar uma realidade. Eu quero que o espectador, ele passe pela exposição e perceba o que realmente ela sentiu sendo mãe. Exatamente, e ele entra nesse choque.
Olha, isso aqui é o que tu tá acostumado a ver Ou que tu espera. nas fotos de gravidez. Isso aqui é o que as pessoas, o que a Rede Globo mostra. É o que a Isso mídia no daqui é geral real. mostra, é. Isso daqui é uma... Com as histórias que eu vou ouvir, eu não sei quem são as Vai. pessoas que vão estar dispostas a participar do projeto. É muito com o emocional dessas mães também. Com certeza, assim, né? Tem que haver uma disponibilidade da parte delas ali, né? Mas eu acho que vai ser muito construtivo, socialmente falando, humanamente falando, pra mim como profissional, pra elas e tal. E cara, a gente tá aí pra aprender. Eu uso o dom que eu recebi de Deus, assim, pra ajudar as pessoas. Então, eu tô na fotografia hoje, principalmente para ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, a se fortalecerem, a superarem suas fases difíceis, a comemorarem suas melhores fases, né? Seja qual for a fase, eu trabalho todo voltado para isso. O teu trabalho é que elas se desenvolvem, né? As mulheres com câncer, essas mães, né? Claro. Esse pessoal do surf, eles se desenvolvem, eles crescem com esse trabalho e com certeza tu, então, né? Sobrevivendo a todos esses caos, né? A todas essas histórias, eu imagino. Tem dia que eu volto pra cá depois do ensaio, assim, eu fico uma semana pensando naquele ensaio, porque, cara, Forte. Insights que eu tive ali que se eu não tivesse ali eu não teria outra oportunidade para estar ouvindo, aprendendo, pensando sobre aquilo, né? É maravilhoso, assim, graças a Deus hoje eu me encontrei, assim, profissionalmente falando e só tenho experimentado coisas muito boas. Claro que a gente já trabalha muito mais do que mas a gente tá feliz, graças a Deus, tocando as coisas pra frente e volto a dizer, ajudando as pessoas, cara, a gentileza gera gentileza. E fazendo um trabalho lindo pra gente ficar lá babando no Instagram. Eu agradeço. Gian, agradecer muito a tua presença, que o teu trabalho tem aí pelo resto da vida em conta nas redes sociais, em breve em exposições bem faladas e só te desejo sucesso, que dê tudo certo. Porque o projeto só no rascunho já tá muito lindo. Tu imagina esses projetos todos já prontinhos pra gente poder apreciar. Não, imagina, eu super agradeço. Um dia ainda. Gostaria de agradecer os meus parceiros, senhorita, que disponibilizou essa calça maravilhosa, essa Pantacur, com essa blusinha também, com os botõezinhos. Elas são super queridas, elas sempre me vestem. Agradecer também a pedido da marca, olha que legal. E aí eu pensei em combinar com essa blusinha, as meninas da senhorita me ajudaram. Agradecer também a Sheila Beach, que é a minha marca de acessórios, o brinco, o anel, a pulseira, são todos da minha marca. Agradecer a Sunset Versa, Jardel Fernandes Agrimensura e Estação Jeans. E dizer para vocês que segunda-feira nós estaremos de volta com muito amor para trazer um programa com bastante informação, diversão, conhecimento para vocês. Até segunda às 8, às 20 horas, lá no Folha Regional Web.